E aí, gente, tudo bem? E aí, Voltando aqui nos nossos vídeos do Disco Voador, mais uma edição hoje, falando sobre alguns discos, alguns temas interessantes que a gente tem vontade de discutir. Se você está gostando dos vídeos, acompanha o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, que é o famoso sininho, porque aí todos os vídeos novos que a gente for colocando, você vai ter condições aí de acompanhar as novidades, enfim, acompanha o canal que vai ter muita coisa bacana por aí. Hoje um tema é um polêmico, tema Thiago. polêmico, mas que vale a pena o debate. O que a gente vai falar hoje, Ramon? Eu Fala aí. quero saber, Thiago, o seguinte: Hum, funk é música? e aí? O que vocês acham? Já de cara, é um tema complicado, mas ao mesmo tempo é interessante ser abordado. E aí, eu e Ramon, assim, na reunião, pra gente organizar Reunião de pauta, reunião, né? pra Com gente a nossa organizar equipe, aqui, né, os redatores, exatamente. Foi contra regras. muita discussão, muita reflexão. E aí a gente começou partindo pelo seguinte ponto. Em primeiro, explicar por que a gente está fazendo esse vídeo. Como o Ramon falou, o assunto é funk, é música. É uma interrogação que ela tem, na realidade, uma série de outras interrogações, muita coisa para se pensar. Vira e mexe, a gente vê essa discussão surgindo, parece que ela está sempre por aí, de vez em quando ela submerge, daqui a pouco ela volta. E um dos pontos que a gente precisa deixar muito claro já nesse início é que esse vídeo, mais do que uma defesa ou mais do que uma crítica de caráter negativo ao funk, na realidade é pensar categorias de discussão. É a gente pensar em como a gente pode refletir sobre o funk como um fenômeno sonoro, como um estilo de música e, ao mesmo tempo, pensando nos argumentos das pessoas que defendem que o funk não é um fenômeno sonoro que é digno de análise, tanto que aí as pessoas vão dizer que é ruim, que de bosta para baixo, mas pensando em como a gente pode trazer conceitos, categorias para pensar sobre o funk. Então, assim, o primeiro ponto que a gente pode partir sobre se o funk é música é justamente pensando sobre as nossas categorias de o que realmente é música. E uma das coisas que eu e o Ramon a gente percebeu enquanto a gente estava estudando e analisando para falar sobre esse assunto é que as pessoas partem de um pressuposto de que o que é música que é historicamente datado. Se você pensar que quais são os elementos que formam a música, se você perguntar para qualquer pessoa que tenha um pouco que estudou música ou que, enfim, que trabalha com isso, ou seja lá o que for, basicamente o argumento é melodia, harmonia e ritmo, sabe? A pessoa não percebe que esse tipo de definição já está um pouco datado, já é muito antigo, e outras categorias são feitas como dinâmica, timbre, intensidade, assim, outros parâmetros podem ser utilizados para pensar o que é música. E aí, pensando no funk, um dos grandes argumentos que as pessoas usam é o funk tem uma harmonia pobre, o funk tem melodias ruins, o funk, as letras são péssimas, o funk, a própria batida, ela é uma cópia de uma outra batida, que o funk não tem nada de inédito. O funk já começa o não ineditismo por conta da sua principal referência, o funk americano. Pois né? pelo próprio nome. Mas aí, se você pensar, bossa nova. Essa expressão bossa nova era uma expressão que muitas pessoas já usavam, por exemplo. Tem lá aquela música do Noel Rosa, que tem essa expressão bossa, que o samba e outras bossas, assim. Então, se você parar para pensar, raros são os estilos, eles existem, mas não é o comum você ter um estilo que o nome do estilo seja algo inédito, entendeu? O próprio samba, até hoje você tem discussões se é um instrumento musical, se é uma dança, se é o lugar onde aconteciam as festas. Mesma coisa, o rock. Pois é. Rock era uma expressão. Entendeu? Rock and roll. Tem o forró também, que o pessoal fala que tem aquela coisa do for all, que era uma festa que era para todo mundo. Mas é isso mesmo? Aí foi, olha isso, que de forró veio de for all. Então, assim, até hoje se discute sobre a origem dessas expressões. E o funk, obviamente, no início, como tinha
a utilização dessas batidas, né, de música norte-americana e tal, acabou ficando. Mas o que a gente mais vê, as pessoas discutindo isso, usando o senso comum. Ah, porque o funk, esse nome é uma cópia, e a pessoa não tem o trabalho de pesquisar e falar assim, caramba, de onde vem realmente esse nome? Será que é isso mesmo que eu estou falando? Sabe? Ou se eu simplesmente estou usando uma opinião minha e sem ter base. Por exemplo, o Hermano Viana, posso estar enganado, mas acredito que ele foi o primeiro cientista social na década de 80 a pesquisar o funk. Que ele fez uma dissertação de mestrado, eu acredito que seja uma dissertação de mestrado sobre o funk carioca. Então, assim, você vê que tiveram pessoas naquela época que falaram, peraí, vamos analisar isso com, sabe, de maneira coerente, eficiente, usando o referencial teórico e tal, aquela coisa toda. E hoje em dia, 2019, as pessoas ainda estão seguindo o senso comum, ao invés de repente, se ater a uma literatura especializada, porque tem coisa sobre funk escrita. Tem um livro, eu não sei se é uma dissertação de mestrado, uma tese, sobre o Catra. É mesmo. Sabe? O mundo funk de Mr. Catra. Ou seja, tem pessoas que estão estudando essa parada. Os filhos dele leram? Tem muito livro, né, para essas pessoas. É muito livro, né? Mas assim, é isso, assim. Então, o funk é música. Se você parar para analisar pelos parâmetros clássicos, não. Só que hoje em dia, a gente não usa os parâmetros que se usavam no século XVIII e XIX. Assim, cara, a gente já está no século XXI. Então, você precisa levar em consideração, e isso é um ponto muito, muito interessante, é que toda manifestação sonora feita por um ser humano, ela pode ser caracterizada como música, desde que ela seja compreendida a partir de um contexto onde determinados elementos indiquem que aquilo é uma manifestação consciente, com um objetivo. Por exemplo, até estava comentando... Bom, o funk é muito consciente, né? O funk tem um objetivo. Sim, exatamente. A gente nunca pode dizer que não tem. Se é um objetivo válido ou um objetivo coerente, ou se... Aí fica a critério de qualquer... das pessoas, mas assim, as pessoas escrevem as músicas, fazem lá as batidas, colocam lá os palavrões, ou seja lá o que for, mas tem um objetivo. Então isso pode ser caracterizado como música, porque é um fenômeno sonoro apontado para um objetivo que tem um sentido, tem um significado, e outras pessoas, quando ouvem, elas compreendem o significado daquilo. É a mesma coisa, se um cientista não te dizer o porquê, qual o objetivo do canto de um pássaro? Ou, sei lá, de um som que uma baleia faz? Isso não é música. Agora, a partir do momento que você consegue compreender o objetivo de quem faz, as consequências que aquilo traz, aquilo como um fenômeno sonoro é música. Então, o funk de cara, a gente pode caracterizar ele como música. Agora, se é música agradável, se é uma música boa, aí já são outros 500, a gente já entra em outras categorias, sabe? Que é você pensar no funk como uma manifestação sonora que vai levar um significado, vai levar a práticas específicas, forma de se vestir, jeito de falar, e ao mesmo tempo aquilo vai se realimentando, porque a forma de você falar, ela acaba desembocando na música, que acaba desembocando numa forma de falar, que desemboca na música. Você acha que o funk é uma manifestação mais musical ou mais social? Rapaz, eu acho que é uma mistura das duas coisas, é um emaranhado de coisas, sabe? Vamos lá, todo mundo... Seja sincero. E esquece a letra, esquece o contexto literário, se é poesia, se é rico ou não, mas a batida, ela tem um contexto. Você não vai tocar, por exemplo, aquela batida num velório. Você não vai tocar aquela batida... Pois é. Você não vai tocar aquela batida numa cerimônia de casamento. Depende do casamento. Mas é uma batida que é específica para dança. Sem dúvida. É algo que movimenta o corpo, assim como samba, assim como forró. Um dos grandes argumentos das pessoas quando elas dizem que o funk não é música é que elas dizem que o funk ela é uma conjunção de coisas ruins. Que as letras são ruins, a batida é pobre, a harmonia é pobre, a melodia é tosca e tal.
essas são as mesmas acusações que as pessoas faziam funk, ao samba, até a década de 30, que é o momento que o samba começa a se estabelecer como música do Brasil, assim como a música cara do Brasil. Até a década de 30, até assim, finalzinho da década de 20, o samba era perseguido. Acusavam o samba de ser uma música de pessoas que não evoluíam, que as letras eram horríveis, que falavam de assuntos que eram assuntos imbecis, assim. Basta você fazer uma pesquisa rápida lá no site da Hemeroteca, você coloca samba. Colocando samba nesses jornais, você vai ver como as opiniões eram muito contrárias, sabe? Ao mesmo tempo que você tem pessoas defendendo, dizendo que é uma manifestação e tal, mas você vai ter, por exemplo, a primeira notícia que você tem de samba nos jornais é o cara dizendo que era uma música de negros, que era ridícula, que era uma coisa sensual, sabe? É um pouco o que eles faziam com o machixe também. O machixe chegou a sofrer muita perseguição, porque era uma dança que eles chamavam de lasciva, de sexualizante, então, ou seja, são as mesmas acusações que fazem hoje ao funk. Você acha então que o funk, metaforicamente falando, você acha que o funk, diferente do samba, ainda não desceu do morro? Pois é, mas aí que tá. Ou não tem que descer? Pois é, porque aí entra uma outra questão, que é a crítica generalista. Que muitas das vezes, quando o cara vai falar de funk, ele não identifica que tipo de funk ele está se referindo. Ele pega o funk, bota num bolo geral e fala, não, o funk é muito ruim. Mas se você pensar, Claudinho Bochecha se enquadra nisso? Porque os caras tiveram músicas que a Adriana Calcanhoto gravou. Mas quem que você tinha falado? Que o... Não, existem muitas conexões. O próprio Caetano, o Gil, Roberto Carlos, sabe? Então, qual é o funk que está sendo dito? É só o funk que fala palavrão? Ou existem subgêneros ou subestilos aí? Então, se você pensar, o funk desceu do morro, sim. Pensa na Anitta, sabe? Pensa na Isa, sabe? Mas ao mesmo tempo existe o funk que é muito setorizado, que existem os nichos, né? Que nem todo mundo consome tudo que sai desse estilo. Então, eu acredito que é justamente por isso que um dos pontos da gente estar fazendo esse vídeo não é defender ou criticar o funk de forma negativa, mas é simplesmente pensar que o funk ele pode ser um objeto de reflexão, mas que seja uma reflexão que não seja, sabe, simplória, de você simplesmente ficar repetindo lugar comum. Então, eu acredito que, independente do gosto, o funk, eu não sei nem se ele desceu ou se ele... Eu acho que ele está aí. E é por isso que faz sentido a gente estar pensando. Do ponto de vista musical, talvez você esteja certo. Agora, do ponto de vista social, né, realmente, o funk provavelmente tira muita gente dos problemas que as suas regiões têm. Dá a essas pessoas muitas oportunidades que provavelmente elas não teriam, né? E isso muitas vezes não passa na cabeça de quem aponta, né? Lembrando a dificuldade do apelo da escola, sabe? Então, por exemplo, muitas pessoas ali que se dão bem com o funk, é o que você falou, dificilmente, sabe, mudariam de vida. Com certeza. Se não fosse por isso, sabe? Mudariam de vida de forma lícita, né? Sim, exatamente. Ainda tem essa coisa do... Infelizmente, não é uma o que a gente espera, mas essa infelizmente é a realidade. Acaba acontecendo. Esse aspecto social precisa ser levado em consideração. Não é simplesmente, isso é uma porcaria. Mas é uma manifestação artística, sabe? Que eventualmente ajuda pessoas. Exatamente, é uma indústria. Existem, sabe, pessoas tocando com os artistas, cantando, gravando, sabe? Filmando, exato, tem técnicos, sabe? Então, dá emprego para as pessoas, né? Então, pra muita gente. Tudo bem que você pode dizer, mas o crime também dá, a corrupção também dá. Tá bom, mas o funk, nesse ponto, passa a ser honesto. Pois é, exatamente. Honesto, então, esse tipo de coisa não está nas discussões, sabe?
Você acha que existe algum elemento de apelo no funk, muito presente no funk, que possa ter sido usado também em outros ritmos no passado? Olha, por exemplo, uma das grandes críticas, né, é que o funk ele é uma música comercial, e que obviamente é, mas que ele usa elementos como, por exemplo, linguagem de baixo calão, palavrões, ou então assuntos envolvendo sexo e tal, para poder vender. Aí a pergunta que a gente faz, aí novamente, que a gente joga para quem está assistindo o vídeo: que estilo não tem um elemento de apelo? Você acha que até na música clássica tem? Pois é. Assim, você vê, por exemplo, toda hora na música clássica, na música de concerto, né, você utilizando elementos de apelo, que ganchos, digamos assim. A gente pode pensar que uma determinada textura sonora vai fazer com que o ouvinte conecte: esse compositor é desse estilo. Então você supre a expectativa de alguém que está ouvindo aquela música. É um elemento de apelo. Às vezes numa letra, só você vê, cara, os temas das óperas, todos estão falando de amor, de traição, de sexo, sabe? E esse tipo de coisa atrai as pessoas. Então, por que esse tipo de argumento só é utilizado para um lado e não é utilizado para o outro? Agora, novamente, é por isso que a gente precisa deixar tudo muito bem claro para não ser mal compreendido. Mas eles usam esses elementos sem palavrão ou sem baixaria. Só que é a mesma coisa que faziam com samba antes. Que eram letras ruins, era tudo que incentivava a vagabundagem, sabe? Que é a figura do malandro e tal. E hoje é a música do Brasil. Então, assim, a questão é fazer uma crítica onde a gente tem esses elementos bem definidos na hora da gente se posicionar. Então, esses elementos de apelo, cara, existem. O cara que vai lá no show do Deep Purple, ele não quer ver Steve Vai ou Joe Satriani fazendo os solos, porque ele tem uma expectativa daquilo ali. Então acaba que a pegada do guitarrista ou o timbre do vocalista vira um elemento de apelo para quem está ouvindo. Então, assim, o que não é? Assim, quem em sã consciência faz música para ele, ao invés de fazer música para, tipo assim, não, vou fazer música, eu quero que essa música faça sucesso. Sabe, óbvio, todo mundo vai querer fazer isso. Então, o funk, sim, tem elementos de apelo. Se esses apelos são bons ou ruins, vai depender da opinião... Vai depender do ouvinte. De quem está ouvindo. Você acha que, então, essas críticas, né, que batem sem especificar as vertentes do funk, sem nenhum tipo de regra, né? Bater por bater, simplesmente por ser funk, você acha que existe um pouco de conservadorismo aí, o mesmo conservadorismo que houve lá atrás, que houve... De certa forma, sim. E não que seja... E aí, porque houve com samba, houve sim, com rock. Sim, exatamente. Muitas pessoas que viveram na década de 80 e 90, por exemplo, em ambientes de igreja, em ambientes de comunidades religiosas, já devem ter ouvido falar do discurso que o rock era do diabo, que o Iron Maiden oferecia as músicas para não sei quem, que o AC/DC tinha pacto com o diabo, assim, e hoje... Só o Robert Johnson mesmo. Pois é, né? Só o cara do blues lá. Então você percebe que esse conservadorismo, aí a gente precisa deixar bem claro que a gente não está qualificando. Eu não estou falando das questões do conservadorismo com relação à teoria, com relação aos filósofos. Não, eu estou falando do aspecto uma coisa, outra coisa. Aí eu estou falando da parte negativa do conservadorismo, né? Que é simplesmente um pouco de conservadorismo se a gente pensar que esse tipo de postura impede uma reflexão clara e coerente, até para você dizer, eu não gosto disso. Porque senão você fica repetindo um lugar comum sem se aprofundar. Eu acho que já é dito que gosta ou não gosta antes de conhecer, né? Pois é. Antes de ouvir. Não estou dizendo que você tem que passar um mês ouvindo funk.
Até porque você pode ouvir muito, muito menos que isso para decidir, né? Pois é, mas a questão é, beleza, eu não gosto, mas por que eu tenho que falar que a outra pessoa que gosta é um idiota, um ignorante, um imbecil, assim? E é o que a gente mais vê, sabe? Quando a gente está falando de conservadorismo, aí tem que deixar bem claro, eu não estou falando da teoria conservadora, dos filósofos conservadores, porque isso já traz questões econômicas, políticas, enfim, não é esse o caso. E nem o objetivo do vídeo aqui, né? Quando eu falo de conservadorismo, a ideia é pensar nessas questões mais moralizantes, entendeu? Essa coisa desse caráter moralista que alguns discursos acabam tendo. E não estão equivocados, porque cada um vai ter o seu próprio contexto de fala, cada um vai defender suas questões, mas o que a gente está querendo apontar é o seguinte: ele é conservador no aspecto negativo, porque às vezes as pessoas limitam a abordagem simplesmente pelo lugar comum. Eu não gosto e é ruim porque a letra é péssima, e coloca todo mundo no mesmo bolo sem perceber que, por exemplo, a gente falou da Adriana Calcanhoto. Cara, ela pegou uma música que é entendida como um funk e fez a música ficar completamente diferente, e as pessoas consomem essa música muitas das vezes sem remeter que aquilo é um funk. Então é o quê? É só a letra não é, porque quando a Adriana canta, a letra tem um significado até poético, entendeu? Mas é a roupagem. Então se você pega um funk e bota pro violão, tá tudo certo. Então é por isso que a gente tem que pensar essa coisa do é música, não é música, porque no fundo acaba virando um debate moral que faz parte, mas não é apenas uma questão moralizante, sabe? Então é um assunto bem complexo, porque você tem que levar em consideração uma série de outras questões. É o que eu falei, é um emaranhado, né? Não é só música. Mas cá entre nós, você não acha que tem um pouco de dor de cotovelo, não? Também. Assim, você acaba que vê... Lembra da mesma coisa dos elementos de apelo. Assim como as músicas têm elementos de apelo, existem certos discursos que são elementos de apelo também. O cara sabe que aquele assunto é polêmico, que aquilo ali... defender aquela postura, ela vai fazer com que as pessoas se sensibilizem de maneira até passional, e o cara utiliza, sabe? E joga aquilo, e aí, o que vocês acham? Eu acho que isso aqui é uma porcaria. Ou então acaba ficando o simples pelo simples. O cara repete senso comum sem pensar que, tipo, caramba, mas até onde a minha análise não está sendo simplória, sendo generalista demais, entendeu? A gente está fazendo esse vídeo para que as pessoas vejam também. Claro. A gente sabe que é um assunto polêmico. Mas nem por isso a gente está querendo influenciar que as pessoas escutem o funk ou que não escutem. Entendeu? A ideia é pensar no funk como categoria digna de uma reflexão, assim, sabe? Como vamos fazer de outros assuntos. Exatamente. É você pensar que, sabe, assim como algumas acusações eram feitas e são feitas até hoje contra o funk, são acusações que se faziam contra o axé. E a Ivete Sangalo tá aí, dominando tudo, sabe? São acusações que eram feitas ao samba. Basta lembrar que muitas pessoas criticam a questão da Anitta ter uma carreira internacional. Mas da mesma forma, criticavam que a Bossa Nova tinha uma carreira internacional. Entendeu? Aquele livro do Tinhorão, né, O Samba Agora Vai, fala justamente sobre isso. O cara organiza um argumento dizendo que a Bossa Nova é uma cópia do que era feito nos Estados Unidos, que do nome dos caras ao nome das músicas, aos acordes, nada disso era brasileiro, e que a Bossa Nova só chegou lá fora porque ela simplesmente rolou uma apropriação e os caras falaram que aquilo era jazz. E no livro do Tinhorão ele questiona o sucesso da Bossa Nova lá fora. Então, da mesma forma. Então, assim, o que a gente está querendo dizer é que não é dizer, nossa, ela está fazendo sucesso lá fora. Não, ela não está fazendo. Mas, peraí, isso já foi dito antes em outros estilos. Então, não é uma questão típica do funk. E aí vira uma heresia. Nossa, você está comparando o funk com o Tom Jobim, com o Vinícius de Moraes. Ué, mas são manifestações sonoras específicas, típicas do Brasil, e que precisam ser objeto de uma reflexão coerente
e não simplesmente uma passionalidade, entendeu? Essas coisas são... E a dor de cotovelo. E aí acaba virando um pouco daquele discurso do... eu gosto desse estilo, mas quem está se dando bem é aquela galera ali, então vamos lá, vamos falar mal deles, entendeu? Acaba que você sente um pouco disso, sabe? Mas são as pessoas, ainda mais hoje em Facebook, em Twitter, que as pessoas querem... Talvez o samba tenha sofrido menos por falta de rede social, né? Pois é, na época as redes sociais eram jornais, né? Na realidade era uma via de mão única, né? Então é aquilo, eu falei atrás que essa perseguição era muito clara, sabe? Se o cara era visto com uma roupa, ou então portando um violão... Era vagabundo. E o cara tava lá no Código Penal, o cara era preso, assim. Se você observar aquele livro lá do Sérgio Cabral sobre as escolas de samba, o cara conta isso, que as pessoas às vezes elas eram levadas para delegacias em outros distritos só para o policial ter, sabe, a alegria de ver o cara sofrendo, algemado, andando, indo para uma delegacia longe, simplesmente porque o cara tava numa roda de samba, assim. Então, os caras faziam uma roda de samba em pontos escondidos, aí, outra coisa. Mas você pode comparar uma roda de samba com um baile funk? Pois é, assim, mas pensando como uma manifestação sociológica, assim, pensando nesse viés sociológico, não é uma manifestação social, não é um agrupamento social. Assim, mas sob os mesmos pretextos? Pois é, aí acaba que a gente vai qualificar, assim, porque você pode qualificar, mas isso é uma questão individual, é diferente você qualificar do que você tentar compreender o porquê daquela manifestação, o que ela tem em comum com outras manifestações, sabe? E eu acho que um dos motivos que fez a gente fazer esse vídeo, com essa discussão, é que a gente sente um pouco de falta dessa análise mais, sabe, peraí, como é que eu posso analisar isso, um baile funk? Porque aí é a questão que eu tinha dito, que é interessante, que a gente trata todas as pessoas como ignorantes, como idiotas, sabe? Como se o cara que consome esse tipo de produto, como se ele fosse um tosco. E não, você percebe que o funk ele alcançou, assim, diversos grupos sociais, sabe, de inúmeros níveis. Então, desde a pessoa que tem muita grana e vai numa festa e dança, até uma pessoa, um trabalhador ou um cara desempregado que está correndo atrás e o cara consome. Assim como, será que alguém numa comunidade não pode ouvir Beethoven? Sim. Sabe? Então por que uma pessoa que mora numa cobertura não pode ouvir um funk? Então a gente trata o ouvinte como se ele fosse um idiota, sabe? E não é possível, sabe? Como tantas pessoas ouvem esse estilo e consomem o estilo. Então, assim, será que elas não têm um mínimo de coerência, assim, tipo, cara, tem alguma coisa que faz com que elas gostem disso? Mas será que o cara do morro que tá ouvindo Beethoven também não vai ser dado como idiota? Pois é, não. Aí tem uma discussão, né? Mas aí tem um grupo que diz que eles não têm que ouvir Beethoven porque não faz parte do contexto deles e eles tinham que estar ouvindo o funk e o samba. Aí, caramba, mas aí não é assim? Cercear demais a sua exatamente, assim, e novamente a gente repete, as pessoas são livres para ouvir o que elas quiserem. A questão da moral, sabe? Existem certos tipos de música, não é válido você colocar uma criança para ouvir. Com certeza. Mas assim como o funk tem músicas que crianças não podem ouvir, vamos pensar nos Mamonas Assassinas. Que não deveriam ouvir, sabe? E o público era boa parte do Brasil criança. inteiro ouvia. Vamos pensar no El Chan, que tocava no domingo à tarde e as crianças dançavam. E assim, mas as crianças não entendem. Ué, então... Então por que elas entendem o funk? Como é que fica isso, entendeu? Então, são essas questões que são intrigantes, assim, até onde o ouvinte é um idiota e que você tem que catequizar esse cara, você tem que ouvir o que é bom. E você ignora que existem coisas naquela música, olha o termo que eu usei, hein? Existem coisas naquela música perigoso isso. que
que eles gostam, que aquilo faz bem, e não vai fazer com que ele saia daí dando um tiro na cabeça de ninguém, ou roubando, ou seja lá o que for, que são as acusações que basicamente são feitas de maneira implícita no funk, sabe? Eu consigo separar uma coisa da outra. Eu, particularmente, não consumo funk, sabe? Mas eu consigo compreender que tem pessoas que têm um nível intelectual muito superior ao meu e que consomem. E aí, sabe? Qual o problema nisso, sabe? Agora, existem lugares e lugares. Eu não me sentiria confortável de passar numa aula, de repente, certos tipos de música para uma criança, porque realmente não faz sentido, não é coerente, não é seria um desrespeito, mas a ideia não é simplesmente você pegar isso e estender tudo para o estilo de maneira generalizante, assim. Realmente, a gente não está passando por cima disso e falando que não, o funk tem que ser ouvido por todo mundo, independente do que se fale, mesmo que tenha palavrão, não é isso que a gente está dizendo. A ideia é você pensar que existem uma série de questões que tem que ser levadas em consideração na hora da gente começar a discutir. Olha isso, esse vídeo foi o início, sabe, tentar apresentar ferramentas pra gente discutir o funk, sabe? Por que não, sabe, entender e compreender isso com relação à história da música popular brasileira. Quem sabe até a gente faz outros vídeos, né? Mais pra frente, né? Entendeu? Falando aí detalhadamente dessas questões. É isso aí. Vamos ver. Assistam aí. Digam aí pra gente se vocês acham que funk é música também. Coloque nos comentários lá suas opiniões aqui embaixo. Né? Acertando, aceitando, discordando. Fiquem à vontade. É isso. Mais um disco, mais um vídeo. Mais um vídeo desse canal aqui. Mais um vídeo do Disco Voador. É isso. Thiago, Ramon. E até o próximo. Valeu, gente.